Olá, boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos. Paz seja convosco. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que você esteja aí abençoado por Deus. Amém? Começamos hoje, terminamos hoje que nós começamos a ensinar na terça-feira passada, conhecereis a verdade, onde falamos dos fariseus e também colocamos, que se você lembrar que os fariseus, uma das coisas que Jesus colocava é que eles colocavam as suas tradições e costumes à frente da própria palavra de Deus, ou equiparada, Você lembra quando comentei que os fariseus, eles criticaram os discípulos de Cristo por causa que eles não lavavam as mãos para comer. E eles consideraram os discípulos, então, pecadores. Consideraram eles que eles estavam praticando um pecado. E Jesus mostrou para eles que aquilo era uma tradição de homens, e não realmente a palavra de Deus. Então mostrava que os fariseus, eles tinham a sua tradição, como eu falei para vocês, que eles têm livros com mais de 500 capítulos, 5.000 páginas de tradições orais, Os fariseus, eles, como nós falamos na última aula, eles tinham a tradição da Torá, que era a lei, e também a tradição oral, que foi passada, de pai para filho e assim por diante. Então eles pegaram todas as tradições orais, criaram um livro como se fosse a Bíblia, e eles consideravam que aquelas tradições era tão importante, ou às vezes até mais, como Jesus mostrou, que a própria palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos que estão aí chegando, se conectando com a gente para mais uma noite de escola bíblica quadrangular. Amém? E hoje nós continuamos, E por que um estudo sobre os fariseus? Porque é tão importante a gente entender e aí nós entendermos por que Jesus tratou eles assim e qual a importância disso para os nossos dias e para as nossas vidas. Amém? Então eu gostaria que você abrisse aí a palavra de Deus, Tem a sua Bíblia aí para nós estarmos lendo. Mateus capítulo de número 5 e versículo de número 20, que diz assim: Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, amados, Jesus falou assim, que se a nossa justiça, as nossas atitudes não forem muito superior à dos fariseus, nós de modo algum entraremos no reino dos céus. Então, aí a gente pode perceber a gravidade, a importância de nós entendermos tudo aquilo que Jesus viu e comentou e criticou ali os fariseus e mostrou para eles que eles estavam tendo uma conduta errada. Amém? E eu quero começar falando com vocês sobre Mateus 23, Abra a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo de número 23, eu vou estar lendo os versículos, ou se você quiser acompanhar, eu vou estar lendo. Mateus 23 são os ai que Jesus falou, ai dos fariseus. Ali ele faz um capítulo quase que todo falando dos fariseus, e que isso também, como eu vou mostrar, serve para nós hoje estarmos nos alertando, estarmos preparados,
porque isso faz parte também de nós estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 23, Jesus começa dizendo assim no versículo de número 1. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Versículo 2. Então, como eu disse, para nós estudarmos a palavra de Deus, é muito importante você procurar saber exatamente quais são as coisas. Você pode passar aqui e você poderia passar por esse comentário, os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, e nem se aperceber o que é isso, né? Aí, quando a gente vai pesquisar, eu vou dizer para vocês o que seria a cadeira de Moisés no tempo de Jesus. A cadeira de Moisés era uma cadeira especial, constituída de muita honra, existente nas sinagogas. Então tinha uma cadeira especial e só se sentava ali o líder da sinagoga, aquele que tinha mais honra. Constituída de muita honra que tinha nas sinagogas. Nas sinagogas da Palestina, os assentos mais atrás eram ocupados por crianças e pessoas sem muita importância para a sociedade. Quanto mais à frente estivesse um assento, tanto maior era a reputação que a pessoa ocupava. Na sinagoga de Alexandria, tinha 70 desses assentos para os anciãos. Então, na sinagoga, tinha a cadeira de Moisés, que era para o principal, de maior autoridade. Depois tinha, em algumas, como citou aqui, 70 cadeiras que eram para as pessoas mais importantes da sociedade da época. Depois, lá atrás, vinha a cadeira para as crianças e para as pessoas mais comuns, que não tinha tanta importância, né? Primeiro comentário feito por Jesus nesse sermão foi relativo à cadeira de Moisés. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Significa que se tornaram representantes da autoridade de Moisés, e isso lhes dava credibilidade dentro do povo. Então, amados, eles tinham lá uma cadeira que eles consideravam chamada cadeira de Moisés, onde, com isso, não é que Jesus criticou o fato de sentar numa cadeira para explicar, né? Mas ele criticou que eles colocavam isso como que eles já sendo representantes da lei de Deus na terra. Então, o povo tinha um grande respeito. Por quê? Porque eles, com isso, se consideravam os atalaias de Deus, né? Aqueles que falavam, aqueles que estavam ali à frente do povo de Deus. Versículo 3 de Mateus 23 diz assim: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Uma outra colocação de Jesus quanto ao farisaísmo, amados, e que isso nos atinge hoje, é um ensinamento para nós hoje, é que Jesus lançou sobre o rosto deles que eles pregavam, eles falavam, eles diziam o que o povo tinha que fazer, mas eles não praticavam. Então Jesus falou: olha, meu povo de Israel, ouça o que eles falam, façam, mas não façam as suas obras, porque na realidade eles não praticam. E isso vinha totalmente contra a palavra de Deus, porque lá em Mateus 7,24, no Sermão da Montanha, Jesus diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E depois ele diz assim: mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. E no final ele diz que veio a tempestade e tal, e foi grande a sua queda. Então Jesus, ele mostrava que os fariseus, eles falavam, ensinavam, cobravam, mas eles não viviam aquilo que eles pregavam.
E Jesus tinha ensinado, e o ensino do reino de Deus era justamente o contrário. O ensino do reino de Deus era que eles deveriam ler, entender e praticar a palavra. Então, isso foi mais um ponto que ele atingiu os fariseus. Nós estamos estudando, então, o problema do farisaísmo e as consequências se hoje nós também estamos, também passamos por essa dificuldade do farisaísmo. Então, a primeira coisa que você deve ter, que Jesus deixou claro para eles, e deixou claro que ele não aprovava falar e não praticar. A importância da gente, o que você fala, o que você pronuncia, você pratica. Amém? Glória a Deus. No versículo 4, Jesus disse assim, nós estamos em Mateus capítulo 23, versículo de número 4. Mateus capítulo 23, versículo de número 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados na praça e de serem chamados rabis. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Queridos, aqui Jesus também dá um ensinamento, que os fariseus, eles tinham essa maneira de tudo que eles faziam, eles quererem se mostrar. E ele falou algo aqui, eles fazem seus filactérios bem largos. O que é o filactério? Eu vou ler para você aqui. Filactério é um par de caixinhas de couro, cada qual presa com uma tira de couro de animal, dentro das quais está contido um pergaminho com 4 trechos da Torá, que se baseia o uso do filactério. Também é conhecido em português como filactério, vindo do termo grego filacterium, que significa basicamente posto avançado, fortificação ou proteção, o que explica a utilização desses objetos como proteção ou amuleto. Eu vou mostrar mais ou menos para vocês o que era o filactério. Os fariseus, eles usavam, então, tiras de couro e umas caixinhas com 4 leis de Moisés. Olha aqui, amados, a caixinha. Tá vendo? Talvez não dê muito bem para vocês verem, mas está aqui, ó. Aqui está a tira, ó. Eles se amarravam com uma tira de couro e essa era uma caixinha. Dentro dela tinha um pergaminho com 4 leis de Moisés. Veja que ele tem colocado também no seu braço, e olha a outra caixinha aqui, ó. A outra caixinha com os pergaminhos que eram, e eles tinham isso como uma espécie de proteção, de consagração, Então eles usavam usou na cabeça. Veja que a fita passa, amados, e ela vai se amarrando, e ele pôs outra aqui no braço, e estava aqui lendo provavelmente a Torá. Então, Jesus falou que eles faziam isso e colocavam tiras largas e colocavam essas caixinhas para dizerem que eles eram consagrados, protegidos, que eles tinham uma relação mais íntima com Deus. O que Jesus fala sobre isso, amados? Em Mateus 6:1-4, no Sermão da Montanha, o Senhor fala assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não têm recompensa nenhuma do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola,
Não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Era isso que os fariseus faziam. Eles faziam o bem, mas eles procuravam anunciar para eles serem honrados e admirados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Então, quando a gente faz algo, quando você faz algo para a igreja, você faz algo para os seus pastores, você faz algo por um líder, você faz algo por um irmão, você ajuda, o que a palavra de Deus diz? Que ninguém deve ficar sabendo, que você não deve anunciar, e às vezes nem para os pastores, amados, nem às vezes falar para nós, né? Porque se você falar e eu falar assim, puxa, que lindo, que bênção, você, nossa, que atitude maravilhosa, e até contar isso no púlpito ou falar de alguém que fez alguma coisa, o que a palavra diz? Que você já recebeu a plena recompensa, ou seja, você já recebeu tudo. Você não vai receber nada de Deus, você já recebeu dos homens. Por isso que Jesus deixou claro, amados, e escute uma coisa, o que você faz em secreto é para Deus. O que você faz que todo mundo fica sabendo é para os homens. Entendeu? Quando você faz algo que ninguém sabe, você vai lá, ajuda uma pessoa, você vai lá e ajuda ela e você não anuncia a ninguém, você fez para Deus. Mas se você faz e todo mundo fica sabendo, você comenta, estava assim, você fez para os homens. Então, e Jesus diz assim, mas quando você der esmolas, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então os fariseus, eles faziam muitas coisas, amados, para serem admirados pelas pessoas. Eles anunciavam isso, eles falavam, eles usavam os ofilactério, que eram as caixinhas com os pergaminhos da lei de Moisés, saíam na rua com aquelas caixinhas, eles oravam no meio das ruas, eles davam grandes ofertas, como Jesus falou quando um fariseu foi lá, depositou um saco de moeda, e veio uma viúva e pôs uma moedinha, Jesus falou que ela que deu mais, mas eles procuravam fazer tudo para que os outros vissem. Então o farisaísmo primeiro, nós vimos lá que eles gostavam do poder, da autoridade, então eles gostavam de ser os primeiros, por isso que Jesus também falou assim, que quando chegasse a hora, os que eram os últimos chegariam primeiro. Os fariseus, eles tinham esse conceito que eles queriam ter aparência, eles queriam ser vistos, eles queriam autoridade. E depois também tudo que eles faziam, eles queriam ser admirados e anunciavam. E era tudo contra o que Jesus pregou. Jesus falou, como nós lemos, né? Que eles falavam e não praticavam. Jesus falou, quem pratica a minha palavra está em mim, está na rocha e não será abalado. Eles falavam e não praticavam. E aqui Jesus fala, faça tudo para Deus, não mostrando aos homens. Eles também faziam ao contrário. E isso é muito importante, amados, para mim e para você. Jesus condenou os fariseus pelo interesse deles em impressionar os outros. Amados, vamos falar a verdade, às vezes a gente cai nesse erro. É ou não é? Quando a gente não faz alguma coisa, a gente vem e conta. A gente conta para o irmão, a gente conta para um líder, a gente conta, e não estou isento, não estou dizendo que isso não acontece comigo, a gente tem que vigiar, porque é algo que Jesus não se agrada. Ele falou, tudo o que fazemos em segredo, Deus vê e nos recompensará. Tudo que nós fazemos, os homens nos elogiam, já recebemos o plena recompensa. Amém? Eles tinham aperfeiçoado, os fariseus haviam aperfeiçoado técnicas de chamar a atenção.
como usar roupas especiais para fazê-los parecer mais religiosos, orar e jejuar de modos muito visíveis. Então eles quando oravam, quando jejuavam, ficavam tristes, rosto abatido, né? Isso para que as pessoas sentissem pena, para que as pessoas sentissem dó deles. E Deus já falou, eles estavam recebendo a recompensa. No versículo 13, Mateus 23, agora a partir do 13 até o 22, diz assim, começa os ai. Ai, amados, pensa um pouco. Jesus falou, ai de vocês. Por isso, a importância de nós entendermos e a importância de nós lutarmos para, como nós lemos no primeiro versículo, que a nossa justiça seja verdadeira com Deus e não como os fariseus. Ele falou, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino de Deus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Jesus fazia menção da tradição, né? Porque a pessoa que não lavava a mão, a pessoa que não tinha os costumes que eles pregavam além da lei de Moisés, eles consideravam pessoas que não tinham religiosidade e não cuidavam dessas pessoas e diziam que elas não herdariam o reino dos céus. Versículo 14, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Então aqui, amados, não tem assim eu procurei, mas não tem muito uma declaração do que seria eles devorarem, mas a gente entende que as viúvas, nas suas fraquezas, ela já era uma pessoa carente, então quando ia lá um líder, quando ia lá um mestre, certamente elas faziam tudo o que podiam, talvez, tratavam eles como, e eles se aproveitavam e tiravam oferta delas, elas falavam, então, levavam oferta, sabendo que ela era viúva, necessitada, mas levavam tudo o que podiam. Se ela oferecesse, eu tenho aqui um cabritinho, eles levavam o cabrito. Eu tenho aqui uma farinha, levava a farinha. Então Jesus falou, e eles ficavam fazendo longas orações para dizer que eles estavam trabalhando e sendo merecedores. E Jesus os condenou, Mais ou menos nos dias de hoje, mas a gente, às vezes, você vai visitar, ou nós vamos visitar, ou você sabe que alguém está passando necessidade, a gente tem que levar e não sair levando. Não é verdade? Temos que abençoar as pessoas. E a gente sabe que uma breve oração, amados, Deus escuta do mesmo jeito de uma mais longa. Eu estou falando uma oração, não um devocional, Mas uma oração, sabe que o Senhor, como o centurião disse, Senhor, basta uma palavra e meu servo será curado. Foi o suficiente para Jesus admirar a fé daquele homem. Versículo 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. O que Jesus também estava falando? Depois que eles convertiam alguém para o farisaísmo, eles faziam aquela pessoa ser 10 vezes mais rígida do que eles. Consideravam eles deuses na terra. Então eles obedeciam fielmente. Então Jesus falou assim, quando vocês vão e vocês fazem de tudo para converter, aí vocês fazem ele ficar 10 vezes pior do que vocês. Ou seja, não era por obedecer à lei de Moisés, mas era por cobrar o costume, era por fazer essas tradições e costumes que havia na época que os fariseus criaram. Versículo 16, ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, esse está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro do santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa.
Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que se assenta nele. Amém? Queridos, os fariseus, eles amavam o dinheiro, eles, tudo que podiam, eles tentavam tirar do povo para se enriquecer, né? Eles eram gananciosos, né? Além de tudo, eram gananciosos. Então eles, por exemplo, se uma pessoa fizesse um juramento pelo altar, né? Fosse lá e fizesse um voto no altar e quebrasse, eles, não, tudo bem, você entender, tudo bem, fique em paz. Agora, se ele fizesse um voto de oferta, eu vou trazer aqui R$1.000 e não cumprisse, aí eles diziam que não tem chance. Ou você paga ou você vai para o inferno. Era mais ou menos isso. Mas se eles falassem, Senhor, eu me comprometo a jejuar uma vez por semana, e não jejuei, aí ele vai lá e fala para o sacerdote, eu não jejuei, mas eu me consagrei, eu fiz um voto no altar, né? Ele fala, não, tudo bem, Deus entende. Mas se fosse da oferta, eles não aceitavam que a pessoa não cumprisse. Então eles eram gananciosos, né? Eles eram difíceis, né? E com isso eles iam arrecadando, né, para si próprios, para seus deleites. No versículo 23, Mateus 23, continua os ai. Jesus diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês com um mosquito engolem um camelo, né? Então os fariseus demonstravam hipocrisia de um segundo modo também. Eles desequilibravam-se dando o dízimo de cada pequena erva, enquanto ignoravam totalmente os princípios mais importantes da vida espiritual. Jesus comparou-os com alguém que se certificasse de ter coado um mosquito da sua bebida, após, porém, engolisse um camelo inteiro. Ele não estava criticando a insistência farisaica por um dízimo rigoroso, mas dizendo que a ênfase precisava ser posta na fidelidade, no amor e na justiça. Quer dizer isso, amado? Jesus, ele falou assim, eles eram rigorosíssimos. Como eu falei para vocês, eles tinham esse lado do dinheiro. Então, eles eram rigorosíssimos. Dava o dízimo de tudo que eles tinham. Tudo. Tudo que plantava, tudo. Só que, às vezes, não era tanto por fidelidade a Deus, mas por orgulho, por se acharem, para dizerem para os outros que eles eram rigorosos nessa parte. Então era uma religiosidade. Também Jesus falou para eles que eles faziam isso, mas às vezes esqueciam de amar o seu próximo. Então, por exemplo, eram rígidos no dízimo, mas não ajudavam o próximo, né? Então, por exemplo, não ajudava quando alguém estava passando por necessidade, não ia levar um alimento para o pobre que estava passando fome, não ajudava os amigos que às vezes estavam precisando de uma necessidade. Então eles eram rigorosos no dízimo, mas não tinham amor pelo próximo. E também eles não faziam justiça, então eram rigorosos no dízimo, mas eram injustos no julgar, injustos no avaliar as pessoas,
Injustos, como nós vimos lá, às vezes eles davam valor para as pessoas da alta sociedade, davam valor para pessoas que tinham dinheiro, que tinham posição, e tratavam mal os pobres. Então eles eram injustos com o povo. Então o que Jesus falou? Vocês dão o dízimo, vocês deviam dar, mas vocês dão muita importância para esse detalhe. Então por isso que ele falou, vocês com o mosquito. Ou seja, com relação ao dízimo, meu Deus do céu, é aquele, né? Mas com relação às outras coisas, vocês engolem um camelo. Ou seja, eles eram rigorosos para praticar o dízimo, mas não eram rigorosos no amor ao próximo, não eram rigorosos na justiça. Então isso fazia com que eles só se preocupassem, e quando eles faziam isso, eles já achavam que eram santos, que estavam fazendo tudo certo porque eram rigorosos no dízimo. Amém, queridos? Espero que você esteja entendendo. Se você até aqui está entendendo, vai dando um joinha aí, né? Vai dando um glória a Deus, né? E nós vamos seguindo aqui. No versículo de número 25, continua os ais para os fariseus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcro caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim vocês, por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Aqui também outra coisa terrível, amados, e que pode acontecer com nós hoje, que somos cristãos. Ele disse, ai de vocês, fariseus, limpam o exterior, mas não limpam por dentro. O que significa isso, amados? Jesus, ele com isso dá um ensinamento importante para nós. Às vezes por fora nós podemos parecer pessoas amáveis, pessoas doces, mas por dentro nós somos pessoas que, vamos dar um exemplo aqui, né? Você cumprimenta um irmão que você não vai com a cara, né? Você fala assim, não vou com a cara desse irmão, não gosto dele, acho que ele é isso, acho que ele é aquilo, ele é arrogante, ele é isso, ele é aquilo. Aí quando você chega junto, cara a cara com o irmão, você fala, paz, irmão, você é uma bênção, nossa, eu gosto tanto de você. Aí o irmão olha para você e fala, puxa vida, que bênção, né? Esse irmão, que bênção, né, esse irmão? Esse irmão é uma bênção. Só que, amados, o que acontecia? Nós estamos recebendo aqui uma ligação e eu não consegui desligar. Peço perdão, vamos ficar ouvindo aí até a pessoa desistir. Porque agora está filmando, eu não consigo ter acesso a essa parte. Pronto. Queridos, é assim. Então, muitas vezes você expressa para uma pessoa que ela é bacana, que você gosta dela, que ela é especial, que ela é isso, nossa, tal. Mas dentro de você, você não gosta dela, você menospreza ela, se você nem às vezes cumprimenta. E se a pessoa chega para você e fala assim, você tem alguma coisa, né? Eu achei você meio estranho. Você tem alguma... Não, que é isso? Não, comigo tá tudo bem, você é uma bênção. Só que Jesus, amados, conhece nós por dentro. Então, ele condenou isso nos fariseus, porque os fariseus faziam isso. Com a boca, eles elogiavam, sorriam. Eram pessoas amáveis, pessoas que pareciam santo, mas por dentro eles eram terríveis, gananciosos, maldosos, maliciosos, e tinha todo tipo de engano. Aí você pode dizer assim, pastor, já entendi, então daqui em diante eu vou ser sincero.
Se eu não gostar do irmão, eu vou chegar na cara dele e falar, não gosto de você, para mim você é arrogante, para mim você é isso, para mim você é aquilo. Não vou com a tua cara e, para falar a verdade para você, não gostaria nem de conversar com você. Aí Jesus vai gostar de mim? Não! Não é isso que Jesus quis dizer. Eu vou ler alguns versículos depois para vocês. O que Jesus quis dizer, amados, é que nós temos que... O que ele falou? Tem que limpar o interior. Para depois limpar o exterior. O que é o limpar o interior? É tirar esses sentimentos de dentro de você. Para que você possa chegar para o teu irmão e falar, você é uma bênção, e ser sincero. Entendeu? Então, queridos, quando Jesus fala isso, ele não fala para a gente ser sincero e bater, falar o que pensa, falar o que quer, e falar, não gosto de você mesmo, eu não vou com a tua cara, e se você entrar ali, eu vou por lá, e se você entrar por lá, eu vou por aqui. Eu sou sincero, comigo não tem como é que fala? O molho não esfria, não. É uma coisa assim, né? Mas Jesus não quis dizer isso. Jesus quis dizer, limpe primeiro o interior. O que é limpar o interior? Era tirar esses sentimentos, tirar a maldade, tirar a malícia, né? Às vezes pode, a pessoa cumprimenta a outra, mas dentro dela, ela tem pensamentos maliciosos com relação a essa pessoa, pensamentos maliciosos de coisas erradas, fica imaginando coisas que a pessoa... Mas na frente ela é uma santa. Então, pastor, entendi. A pessoa tem que chegar e falar, nossa, você é isso, eu estou assim, volta a falar. Jesus não quis dizer que nós temos que ser sinceros e mostrar a podridão. Fazer isso é mostrar, eu sou sincero, eu sou podre e estou mostrando que eu sou podre. Conclusão? Se você vê a palavra de Deus, fala que pelas nossas palavras, mostra o que está dentro do coração. Se nós mostrarmos que nós somos podres por dentro, o nosso destino não é o arrebatamento, não é o céu, mas é o lago de fogo. Então, Jesus, o que ele quis dizer é que limpa o interior, dobra o teu joelho, ora a Deus, começa a pedir ao Espírito Santo para tirar os sentimentos que são contrários à vontade de Deus, contrários à palavra de Deus. É isso que Jesus estava querendo dizer, limpa o teu interior, cura, vai orar, vai jejuar e pedir, Senhor, tira esse sentimento que é ruim, tira esse sentimento que me causa raiva, ódio daquela pessoa, indignação. Então a gente tem que fazer o quê? Humilhar a nossa carne. É por isso que Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Então, a sinceridade que Jesus quer é que nós possamos falar coisas boas, mas com o coração sincero. E se nós somos de Deus, o que Deus falou, o que Jesus fala? Que nós somos chamados para abençoar e não amaldiçoar. Amém, queridos? Veja os versículos que tratam disso. Em Provérbios 26, 23 a 26 diz assim, como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, a pintura, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Olha o que Provérbios diz. Diz assim, como um vaso que você pinta com esmalte, fica lindo, mas ele pode... Então ele compara isso com os lábios amistosos que podem ocultar um coração mau, né? Então às vezes a pessoa na boca fala um monte de elogio, uma coisa ali, mas dentro dela habita a maldade. Ele odeia você, ele não gosta de você, ele quer ver teu mal. Então o que acontece? Jesus condenou. Seguindo ainda Provérbios assim, quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios. Olha que coisa, amados. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade, que eu acabei de falar para vocês. Embora a sua conversa seja mansa,
não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Provérbios 26, de 23 a 26. Então, queridos, aqui está numa linguagem mais contemporânea. Então, mas a importância de você falar assim, eu preciso orar a Deus para me limpar o interior e ser sincero, ser amável, ser abençoador, ser uma pessoa que abençoa, mas sinceramente. Amém? Também o Senhor diz assim em Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então o Senhor falou sobre, às vezes, profetas, líderes, que parece, tem tudo aquele ladinho, parece uma ovelhinha humilde, mas vai lá, arranca dinheiro, faz um monte de coisa, faz coisas erradas, profetiza o que não é de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, como eu já falei na outra vez, muito cuidado com o YouTube, as pregações, essas pregações que nunca se ouviu, pregações que mudam conceitos, conceitos bíblicos, que procura dar uma outra visão, uma visão às vezes distorcida. Por isso, amados, que eu estou mostrando para vocês, indo de versículo em versículo e estudando. Falei para vocês de algumas coisas, como a cadeira de Moisés, filactério, fui pesquisar, para que você entenda que quando você lê a palavra de Deus, você precisa pesquisar para você entender e não ser enganado por falsos profetas, né? Amém? Em Mateus também 12, 33 a 34 diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore mau o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí ele fala assim, raça de víboras. Pensou Jesus falar assim? Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então Jesus chamou de víbora a pessoa que fala uma coisa boa, mas por dentro ela é ruim, ela odeia, ela detesta, ela tem o mal dentro dela. É uma víbora, né? Foi comparado com raça de víboras. E a víbora é a cobra talvez mais terrível que existe, né? A serpente mais terrível. Então, amados, o que quer dizer isso? Que a gente tem que, novamente, limpar o nosso interior, orar a Deus, pedir que o Senhor tire os maus sentimentos, os maus pensamentos, os maus conceitos que nós temos dentro de nós, o mau conceito que a gente tem do irmão, da irmã, o mau conceito que a gente tem de igreja, o mau conceito que a gente tem de pastores, o mau conceito que a gente tem do vizinho. A gente tem que lutar para que verdadeiramente estejamos em paz e com o evangelho. Então é onde que Jesus falou assim, que nós fluiremos, sairão de nós rios de vida. Como que pode ser um rio de vida de uma pessoa que fala mal do irmão, que critica os irmãos, que fala das pessoas, que fala que não vai com a cara do irmão, que não vai... Meu Deus, irmãos, às vezes nós falamos, não vou com a cara desse, não vou com a cara daquele, não gosto dele. E você nunca conversou com ele, você nunca almoçou com ele, você nunca jantou com ele, você nunca conviveu com ele, você nunca teve uma oportunidade de falar com ele, mas dentro do seu coração você gera isso. Então Jesus falou assim, olha, como que pode uma árvore dizer que é boa e produzir um fruto ruim? Ele falou, isso é uma raça de víboras. Então, amados, a gente tem que vigiar nosso ser, porque víbora não vai herdar o reino dos céus. Amém? Então nós temos, porque nós passamos por momentos então difíceis, às vezes temos alguns sentimentos errados, então nós temos que ter a consciência do que Jesus quer e lutar. E quando Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, ele quis dizer o quê? Que a nossa natureza humana é ruim. Que a nossa natureza humana realmente ela gera sentimentos ruins, mas nós precisamos vencer. Se você for ver lá em Gênesis, quando Deus fala com Caim,
ele fala assim, o pecado jaz à tua porta, mas cabe a você resistir. Já no Éden, né? Então nós somos salvos, nós somos cobertos com o sangue de Cristo, nossos pecados perdoados, mas isso tem que haver uma transformação dentro de nós. Nós temos que realmente andar com Cristo e com o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Então isso que Jesus quis dizer para eles, que eles não faziam isso. Eles eram ruins, mas fingiam, fingimento. E Jesus deixa claro isso lá em Lucas 18, 9 a 14, diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu e o outro o publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aqui um outro grande ensinamento, amados, que diante de Deus, por exemplo, eu sou pastor há fazer 16 anos como pastor, 30 anos de evangelho, mas eu jamais, amados, chegaria para Deus, eu nem tenho como dizer para Deus que eu fiz alguma coisa, porque tudo é Deus na minha vida, é incentivando, é motivando, é me erguendo, é me levantando, é me dando palavra. Para fazer isso, o Espírito Santo trabalhou, eu orei, pedi, Deus abençoe. Então, queridos, entenda uma coisa, diante de Deus, seja humilde. Reconheça verdadeiramente as tuas falhas, reconheça que você não gosta de pessoas. Pastor Jesus, me ajuda, me cura, eu não vou com a cara desse, eu não vou com a cara daquele. Jesus, eu estou assim, estou chateado com isso. Reconheça, rasga teu coração, seja humilde, Senhor, me ajuda, limpa meu coração. Eu estou com muitos sentimentos ruins, eu estou com ódio, eu estou com tristeza, eu não tenho vontade de ir para a igreja, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho... Reconheça, rasga teu coração. Não adianta dobrar o joelho diante de Deus, ficar falando um monte de coisa bonita, mas dentro de você não quer orar, você não está com vontade. Então já vai rasgando o coração, sendo sincero, humilde, falando, Senhor, como eu preciso da tua presença, como eu preciso que o Senhor me fortaleça. Ali o fariseu, ele falou várias coisas, né? Que ele jejuava, que ele dava dízimo, que ele orava, que ele não era ladrão, não era corrupto, então ele se achava o máximo. E a Bíblia diz, amados, que quando nós julgamos o nosso ser um semelhante, nós estamos julgando a nós mesmos, porque nós somos feitos da mesma matéria, nós temos os mesmos sentimentos, nós passamos pelas mesmas lutas. É só por que eu e você podemos ser diferentes, só por uma coisa. Porque teve um Deus que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou, subiu aos céus e derramou o Espírito Santo sobre mim e sobre você. Isso faz toda a diferença. Mas se nós ficarmos na nossa humanidade, talvez a gente seja socialmente melhor, um pouco melhor do que isso daqui. Mas nós temos os sentimentos. Jesus, ele falou, então a gente sempre tem que estar com humildade e não criticando, não se achando melhor do que ninguém. Amém? Terminando, amados, versículo 33 diz assim, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Ele falou para os fariseus e escribas, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Queridos, é por isso que esse estudo, né, que nós encerramos hoje, medite sobre isso. Medite sobre como Jesus vê questão de costumes.
Às vezes a gente dá mais valor por um costume nosso do que para a vontade de Deus. Tudo isso que nós lemos aqui, meditamos, a hipocrisia, a falsidade, o fingimento, a mentira, nós temos que estar lutando e pedindo para o Espírito Santo estar nos limpando. É interessante que outro dia eu estava meditando, amados, que quando eu falei até que Deus me curou, me tirou um nódulo aqui da tireoide, aquele aparelho, quando ele passou aqui, viu tudo aqui por dentro, né? Mais ou menos, mas viu. Então, amados, você imagine que Jesus é o médico dos médicos. E fazendo um paralelo com o médico analisa. Ontem eu estive com o médico, ele analisou meus exames, analisou algumas coisas e me disse algumas coisas. E ele disse, baseado em exames de sangue, exames de algumas coisas, graças a Deus está tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se o médico, através dos exames, consegue detectar uma enfermidade, imagine Jesus, quando olha para nós e olha para dentro de nós, para dentro da nossa alma, para dentro do nosso intelecto, ele olha o nosso caráter. Então, amados, nós temos que entender que Jesus alertava eles tinham que mudar. E se nós temos atitudes falsas, se nós temos atitudes fingidas, se nós às vezes agimos como os fariseus, somos hipócritas, somos fingidos, somos falsos, cumprimentamos pessoas, depois falamos mal dela, cumprimentamos pessoas, dizemos que não vamos com a cara dela, cumprimentamos pessoas, dizemos que a pessoa é uma benção, depois sai falando que a pessoa é ruim, que a pessoa fez isso. Então, tudo isso, Jesus está contemplando e vendo nós por dentro. A pessoa pode não saber, líderes podem não saber, mas Jesus e o Pai sabem de tudo. E ele falou assim, serpentes, raça de víboras, ele falou para os fariseus. Por quê? Por que serpentes? Porque eles eram fingidos, astutos, eles eram muito bem, eles eram artistas na arte do fingimento e da hipocrisia. Então o cristão, né? Nós como cristãos temos que lutar veementemente, rigorosamente contra isso. E isso não quer dizer que pastor de hoje em diante eu vou ser verdadeiro, eu vou falar a verdade, não vou catuar a cara. Não, lembra que eu falei, não é isso que Jesus falou. Porque se você for verdadeiro e você sair toda essa podridão, então verdadeiramente teu lugar não é no céu, é no inferno. Mas você tem que lutar contra você mesmo, esses sentimentos, e pedir para Deus purificar. Por isso ele falou, limpa primeiro o interior. Ele não falou para eles, falem a verdade. Ele falou, limpa o interior. Nós temos que nos limpar dessa sujeira, dessa vaidade, hipocrisia, egoísmo, todas essas coisas que o mundo vai nos impregnando. E pedindo para o Senhor nos limpar e nos tirar tudo isso e nos fazer verdadeiramente uma árvore boa e que produz bons frutos. Amém, queridos? Para encerrar, Mateus 7, 29 e 30 diz assim, todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Esse versículo também mostra que quando João Batista veio pregando o arrependimento, preparando eles para ouvir o Evangelho, pregando o arrependimento e falando das obras mortas e dizendo, olha, se arrependam, se batizem, comece um novo tempo nas suas vidas. Até os publicanos, que eles consideravam os mais pecadores da terra, iam lá e se arrependiam e queriam mudar de vida. Mas os religiosos, fariseus e escribas não aceitaram o batismo de João. Eles se achavam muito bons para ter que passar por aquilo. Achavam que não precisavam. E a Bíblia diz que eles assim rejeitaram a vontade de Deus para as suas vidas. E é por isso que nós que recebemos o Evangelho, sabemos como que são as coisas,
Nós temos que aceitar e viver a vontade de Deus e não rejeitar a sua palavra. Amém, queridos? Espero ter contribuído com vocês nesse estudo Conhecereis a Verdade, falando um pouquinho sobre os fariseus e os escribas e o problema, porque houve muitos choques de Jesus com eles. E aqui foi uma pequena parcela para nós meditarmos, né, e lembrarmos, como eu li no primeiro versículo, amados, desse estudo, quando nós iniciamos, Mateus 5:20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino do céu. Jesus falou assim, de modo nenhum. Ele falou, se a nossa justiça não for maior que a deles. Amém? Que nós possamos meditar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, tendo uma vida segundo a vontade de Deus. Amém? Está encerrado, então, essa aula, Conhecereis a Verdade. Terça-feira que vem, provavelmente terá um outro tema, um outro professor que vai abençoar a vida de vocês. Tá bom? Será coordenado pela nossa irmã Daniela e nosso irmão Raivan, que estão aí coordenando essa parte da Escola Bíblica. Deus abençoe, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, sempre lembrando, maior é Cristo em nós e o Espírito Santo certamente nos ajudará em todas as coisas. Fique com esse louvor, que Deus abençoe. Até quinta-feira com a live do nosso culto.